Bem-vindos todos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui, pessoal, é um vídeo que eu gostaria de ter gravado já faz um tempo. E já vou adiantando que ele vai ficar um pouco longo, porque tem muita coisa para ser falado aqui dentro dessa capa. Tá? Eu gostaria de fazer esse vídeo como se eu tivesse sentado numa mesa, batendo um papo com cada um de vocês. E gostaria que vocês acompanhassem a linha de raciocínio e veja se faz sentido para você dentro daquilo que você também sabe e dentro daquilo que você também acredita. Deixando bem claro o seguinte, é apenas a minha opinião, né? Eu vi várias pessoas comentando sobre a capa dessa revista. Cada uma entende alguns pontos de maneira muito particular. Existem algumas coisas aqui que são muito óbvias, né? Que não precisa nem sequer conhecer muito bem com profundidade como funciona todo o sistema que nós vivemos, que já dá para ficar óbvio, nítido, mas acredito que tem algumas coisas aqui que merecem um pouco de atenção para que a gente entenda o que talvez esteja por vir aí no ano de 2021, né? Eu acabei de subir um vídeo aí falando numa crise, uma possível crise elétrica no Brasil, e onde eu frisei a necessidade de que cada pessoa esteja preparada, porque 2021 promete ser um ano bem difícil. E promete mesmo. Tá? Eu acredito que não é só falsa promessa. De fato, nós teremos um ano muito complicado. E as coisas estão se desenhando de uma forma descarada para que isso aconteça. E eu vejo que os maiores culpados dessas coisas serem escancaradas diante dos nossos olhos, sem nenhum tipo de pudor, sem nenhum tipo de remorso, somos nós mesmos. Porque o ser humano ele se tornou tão egoísta, tão dono de si, tão pouco cordial, tão pouco solícito, tão pouco companheiro, tão pouco amoroso, que hoje nós perdemos força, né? É aquele velha estratégia, velha tática de guerra, né? Dividir para conquistar. Hoje o ser humano se tornou frio, e ainda mais com essa situação ao qual nós estamos vivendo hoje, as pessoas estão cada vez mais frias. E quando as pessoas se tornam frias, elas se tornam individualistas. E essa individualidade de cada cidadão, de cada pessoa, de cada indivíduo, faz com que ela seja menos solícita dentro de um convívio social. Faz com que ela seja menos observadora sobre a necessidade do próximo. Faz com que ela seja menos coparticipativa dentro de um âmbito social. Então essa é a realidade, né? O mundo ele foi galgando alguns degraus, o sistema e a galera que comanda essa porra toda foram aplicando regras e implantando estratégias ao qual hoje as pessoas estão num estado de congelamento, no estado de frieza, e é exatamente isso que eles queriam. Por quê? Porque a partir do momento que se divide, se conquista. Por quê? Porque eu disse agora, no começo do vídeo, que os grandes culpados somos nós. Por quê? Porque nós estamos divididos. Porque se a população tivesse num pensamento uniforme, uma compreensão uniforme do que precisa ser feito para que as coisas não aconteçam do jeito que vão acontecer, ninguém teria poder contra a população. O problema é que essa estratégia da divisão ela vem sendo colocada nos meios sociais a conta-gotas, né? Hoje o que nós vemos? Nós vemos divisões de partidos políticos. No Brasil, em especial, nós vemos duas divisões que elas são claríssimas, né? Que a galera que acha que é de direita, que apoia o atual presidente, e a galera que é de esquerda, que acha que é de esquerda, que apoia o antigo presidente. Né? Por que eu digo que acha que é de direita e acha que é de esquerda? Porque eles não entendem que ambos os lados são nada mais nada menos do que duas facetas do mesmo sistema. E que não adianta elas ficarem brigando
umas com as outras, porque na verdade elas só estão fazendo aquilo que o sistema quer que elas façam. Que é o quê? Que elas tomem partido de um lado, né, para que ela tenha o outro lado como inimigo e a partir disso haver uma divisão. E isso é nítido. Eu não estou aqui dizendo se tem comunismo, se não tem comunismo, se tem socialismo, se não tem socialismo, se tem direita, se tem conservadorismo. O que eu estou dizendo é que tudo isso são facetas do sistema. Ah, mas eu não concordo. Dane-se, cara. Se você não concorda, é problema seu. Não vai mudar nada a minha opinião e não vai mudar nada a forma com que eu entendo as coisas. E se você não concorda, é porque você ainda está assistindo muito analista político, muitos professores universitários de estudo da sociologia, da economia, da história da sociologia, e que vem com aquele monte de teoria que na verdade só serve, sabe para quê? Para enganar, tá? Para perfumar, porque ninguém quer tocar na ferida. Por quê? Porque tocar na ferida é um ponto difícil. Você é tido como louco, você sai da receitinha de bolo da universidade, você apresenta uma perspectiva totalmente diferente, você apresenta uma situação que ela é extremamente preocupante. Por quê? Porque quando você entende que o sistema é o verdadeiro inimigo, você automaticamente está assumindo que o teu papel de cidadão numa eleição ele não vale nada, que o teu papel de cidadão escolhendo um lado não vale nada, que o teu papel de cidadão apoiando um lado não vale nada. E isso, no primeiro momento, pode te dar a sensação de impotência. Só que, na verdade, essa impotência você já tem ela, só que você não percebe. Por quê? Porque você foi ludibriado a tua vida inteira a acreditar que você tem um papel importante dentro de um contexto social quando você toma partido para um lado. E que se der merda, a culpa é sua, e se der bom, o mérito é seu. Caso você acerte ou caso você erre. Só que na prática não é isso que acontece. Nós temos aí históricos de eleições com suspeita. Nós vimos agora, recentemente, nos Estados Unidos. Né? Quem já está nesse tempo, nesse jogo há mais tempo, sabe que é um jogo de cartas marcadas. Pesquisem aí no YouTube sobre o professor Rodrigo Aranha, que é um especialista de urna eletrônica. Pesquisa o que ele fala sobre o sistema eleitoral brasileiro. Pesquise a fundo, tá? Não acredite naquilo que é simplesmente falado na superfície. Mergulha pro deep, vai pro profundo. Então, o fato é, meus amigos, que nós vivemos num mundo onde os fantoches são tidos como heróis. Então tem as criancinhas todas sentadinhas, olhando o fantoche lá, e ela acha que aquele é o super-herói. Que aquele ali é o cara que comanda. Que aquele ali é o cara forte. Só que na verdade, quem comanda tudo é exatamente o cara que está movimentando os fantoches. Só que a criançada, na sua inocência, não entende, né? Só que no nosso caso, talvez a palavra inocência não seja a melhor definição para se enquadrar dentro da realidade de cada cidadão. Eu acho que talvez ignorância, comodismo, medo e outros adjetivos que possam ser dados talvez para que explique o porquê que a humanidade não se rebela, não se manifesta. Com raras exceções, né? Em alguns países da Europa está tendo um mover muito grande das pessoas nas ruas contra a atual situação aí de restrições e tudo mais. Não é uma coisa fácil, né? Porque você tem que ir para uma rua manifestar e ter que muitas vezes colocar a tua vida em risco por uma causa é uma situação difícil. Não estou aqui também incentivando ninguém a fazer isso, mas estou dizendo que muitas coisas que nós vemos e nós sabemos que está errado acontece por conta do comodismo do ser humano.
né? E assim, sem nenhum tipo de medo no que eu vou falar, isso não vai mudar. Muito pelo contrário. Isso vai cada vez se acentuar mais. Então vai chegar num ponto que você que está aqui, que me assiste, você que me acompanha, que acompanha outros canais, que já tem a mente um pouco mais aberta, que já tem a mente bem mais aberta, ou que está abrindo a tua mente agora, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você se atraca com o sistema de uma vez por todas e aceita de bom grado tudo aquilo que o sistema vai impor, ou você vai ter que ter um jeito de sobreviver fora do sistema. Não vai ter uma terceira alternativa. Tá? Por quê? Porque um levante da população, um levante do mundo, um levante dos cidadãos contra esse sistema é algo praticamente impossível de acontecer. E eu não quero aqui entrar no âmbito da fé, porque vão ter pessoas que vão falar assim, eu tenho certeza que eu vou ler nos comentários, Misael, mas você está esquecendo que antes disso vai vir o Salvador e tudo mais. Pessoal, eu vou fazer um vídeo sobre essa questão do retorno de Jesus, sobre a questão do Apocalipse, sobre a questão das profecias. É um vídeo que vai chocar muita gente, é um vídeo que talvez muita gente que está no meu canal acabe se desinscrevendo, porque vai trazer um choque de realidade para muitas pessoas, mas não é o momento agora. Até lá a gente tem muita coisa para debater ainda. Então vamos lá, vamos falar sobre o profeta The Economist, o mundo em 2021. Então a primeira coisa que chama atenção é que fica nítido que eles estão jogando, né? Eles estão jogando com o mundo, né? Por que isso? Porque nós estamos vendo tudo que eles apresentam como fatos relevantes para o ano de 2021 estão dentro de uma máquina de caça-níquel, ou seja, um jogo de azar. E quando a gente fala de jogo, e um jogo ainda mais com essa característica, que é um caça-níquel, duas coisas vêm à tona, né? Duas coisas que são bem evidentes. Sorte, né? Porque para você jogar você precisa ter sorte, e trapaça. Por quê? Porque nós sabemos que muitas máquinas dessas elas são adulteradas exatamente para que você perca dinheiro. E aí eu deixo para vocês escolherem qual das duas, né, qual dos dois adjetivos a gente vai usar para essa máquina do sistema. Então nós estamos olhando aqui, meus amigos, para a máquina da trapaça do sistema, onde nos mostra o que? Tudo que o sistema está fazendo para que você, que é o jogador, passe pelo jogo. Tá? Enquanto você fica rodando a roleta, tentando a sorte, o sistema já ditou a regra para você e você não tem como escapar dela, a não ser que você saia do sistema. Então vamos lá, nessa primeira coluna o que nós temos? Nós temos aqui uma representação de um vírus, né? Embaixo nós temos uma seringa aqui que simboliza um medicamento, ou a gente pode entender até mesmo como uma vacina. Embaixo um emoji que mostra isso, que é extremamente preocupante, porque isso aqui mostra o rosto de uma criança, né? E uma criança usando uma máscara, tá? E embaixo uma interrogação. Então seria aqui o quê? Será que a partir do ano que vem as crianças também vão ser acometidas por esse problema de pandemia, de vírus que nós estamos passando agora? Ou talvez no ano que vem vai surgir um vírus que vai acometer as crianças? Porque até agora, essa situação atual que nós estamos passando, ela foi mais intensa em pessoas adultas, pessoas de meia idade, pessoas mais idosas, e as crianças acabaram ficando meio que de fora, né? Não sendo incluídas num suposto grupo de risco. Então, quando nós vemos aqui uma situação onde tem um vírus, uma seringa, uma interrogação e um emoji que representa o rosto de uma criança, nos faz talvez pensarmos que
algo em relação às crianças pode estar surgindo aí para o ano que vem. E isso é extremamente preocupante, tá? Na segunda coluna, o que nós vemos aqui? Essa coluna é muito importante, tá? Nós vemos aqui uma bomba nuclear, tá? E isso é interessante por quê? Porque nós estamos passando por um momento agora de um possível conflito, exatamente por conta, deixa eu desligar isso aqui, por conta de um problema supostamente nuclear, que é o quê? Os Estados Unidos e Israel se preparam aí para de repente estabelecerem uma ofensiva contra o Irã. E isso se agravou depois da morte, né, daquele cientista do Irã, que era um dos responsáveis ali pelas pesquisas que eles têm desenvolvido ao longo desses anos aí sobre a questão nuclear que o país desenvolve. E então talvez eu torço, não vou nem dizer que eu torço para ser isso, porque podem me interpretar mal, mas talvez, se esse for o caso, é até muito menos pior do que muitas pessoas estão acreditando. Tem muita gente que está acreditando que realmente a gente vai passar por um problema nuclear aí a partir do ano que vem. De repente em alguma usina nuclear, alguma coisa do tipo. Mas como essa usina nuclear, essa bomba, ela está relacionada nessa coluna aqui onde tem a figura do Joe Biden, da bandeira americana e do TikTok, eu acho que ela tem mais relação aí com um possível conflito entre Estados Unidos e Irã. E talvez isso se inicie ainda esse ano. Até porque esse ano os Estados Unidos ainda está sob o governo do Donald Trump, né? Talvez com o governo do Joe Biden, essa situação com o Irã ela não venha se agravar. Por que eu estou analisando as colunas na vertical, ao invés de analisá-las na horizontal, como o jogo funciona, né? Porque o jogo de caça-níquel, na verdade, você ganha e perde de acordo com as imagens na horizontal. E o que eu vi dentro desse contexto, lembra-se que a gente está falando aqui, que eu falei lá no começo, de duas situações. Ou você precisa ter sorte, ou então a gente fala do que? De trapaça, sendo que o jogo foi feito para você perder dinheiro. Então, usando essa compreensão da trapaça, eu entendi que a grande mensagem desse jogo ela não está na horizontal, e sim na vertical. Quando você pega as informações na vertical, elas fazem muito mais sentido. E a gente vai ver isso daí ao longo do que a gente vai transcorrer aqui dentro dessa análise. Então falamos aqui um pouquinho sobre a questão da bomba nuclear. E aqui nós temos a figura do Joe Biden, né, que até o momento é o presidente supostamente eleito, né, dos Estados Unidos, a não ser que haja uma reviravolta muito grande, mas o que tudo indica isso não vai acontecer. E tem algumas coisas interessantes para falar sobre o Joe Biden aqui, mas isso eu vou falar quando nós chegarmos aqui, ó, na questão da queimada, tá? Essa imagem aqui da bandeira americana, ela teve algumas interpretações na internet que elas são interessantes também. Muita gente associou isso à questão do país estar dividido, né? Principalmente em relação à política, que foi uma das eleições aí mais apertadas que o país viveu nos últimos anos. E as pessoas levaram muito isso para a questão política. E outras pessoas levaram isso para a questão da queda da soberania americana, e aí eu acho que tem algo muito importante em relação a isso. Porém, as pessoas associaram isso com uma quebra da economia. E é aí que está o X da questão. É aí que eu acho que tem mais coisa por trás disso. Quebrar uma economia de um país como os Estados Unidos não é algo fácil. Tá? Não é uma crise, não é uma pandemia, não é algo tão simples. Talvez a única forma de se quebrar a economia de um país como Estados Unidos é uma grande catástrofe.
algo que o país demorasse muito tempo para se refazer, para se reerguer. Assim como aconteceu com o Japão na Segunda Guerra Mundial, quando ele foi atingido lá com a bomba em Hiroshima, né? O Japão, que naquela época também era uma potência, e demorou muitos anos depois para poder se reestabelecer como potência. Eu vejo que para que você tire os Estados Unidos como ainda o maior a maior pedra no sapato da China, economicamente falando, seria através de uma grande catástrofe. Tá? E isso tem uma relação muito forte com essa imagem aqui das queimadas que nós vamos abordar lá na frente. Mas o que poderia ser essa catástrofe? Há muito tempo já vem se falando da questão das movimentações, das erupções que têm ocorrido no Parque Yellowstone. Todo ano tem vídeos e mais vídeos que circulam no YouTube mostrando que a cada ano que passa as atividades têm sido maiores, mais frequentes, mais intensas. Um vídeo no final do ano passado, em uma das regiões próximas ao Yellowstone, mostrava o asfalto se derretendo, se decompondo por conta do calor que estava saindo do subsolo e vindo para a superfície. Então, aqui talvez nós teríamos algo que fosse um gatilho para que os Estados Unidos passasse por uma situação de catástrofe e aí sim a sua economia ser impactada de uma forma ao qual ele não conseguiria se recuperar de uma maneira tão fácil. Outra coisa que se fala muito é a questão da falha de San Andreas, né? Que já fizeram um filme, inclusive sobre isso. Então, assim, onde eu quero chegar? Eu não estou dizendo aqui que vai ter uma erupção vulcânica no Yellowstone ou que vai ter um terremoto de San Andreas. O que eu quero dizer é que há muito tempo Hollywood já vem apresentando situações onde os Estados Unidos passa por uma grande catástrofe e que essa catástrofe arrasa com o país todo. Ao meu ver, a única forma dessa bandeira fazer sentido seria isso. Se vai acontecer ou não, a gente vai aguardar, tá? Mas, ao meu ver, a única forma de se quebrar um país como os Estados Unidos seria dessa forma, tá? Aqui embaixo a gente vê de uma maneira discreta o símbolo do TikTok. O símbolo do TikTok ele pode ter duas representações muito interessantes. Tá? Uma delas é o que todo mundo já sabe, ou se caso você não sabe ainda, talvez você se depare com essa informação pela primeira vez, é que o TikTok ele tem um dos sistemas, um dos algoritmos que mais captam informações dos usuários e armazenam em lugares que são desconhecidos. Né? Isso já foi, inclusive, alvo de processo. Né? Eles tiveram que pagar aí algo equivalente a mais de 20 milhões de reais. O aplicativo já sofreu sanções em vários países. Né? Inclusive, o governo americano instruiu os seus soldados a não terem o aplicativo nos seus celulares por conta exatamente do roubo de dados, de informações. Então existe sim a preocupação que esse aplicativo seja um grande cavalo de Troia, né, que esteja aí coletando informações, e o preocupante é que eles coletam informações de crianças e adolescentes, que é o grande público desse aplicativo, para de repente estar criando um grande banco de dados aí a nível mundial e isso ser usado lá na frente. Além disso, o que preocupa é que hoje o TikTok se tornou para as crianças uma grande babá eletrônica. Né? As crianças hoje se tornaram praticamente escravas e total dependentes desse aplicativo. Hoje você sai na rua, você vê meninas dançando, fazendo as dancinhas do TikTok.
você vê meninos fazendo as dancinhas do TikTok, você vê crianças que ficam o dia inteiro ligadas nesse aplicativo. Então esse aplicativo hoje tem sido o grande doutrinador das crianças e adolescentes. E isso de uma certa forma é muito preocupante. Por quê? Porque os pais acabam perdendo o controle sobre aquilo que é enfiado na cabeça dos seus filhos, né? Então, quando a gente fala dessa imagem dentro desse contexto mundial para 2021, a gente pode imaginar duas coisas: ou que o TikTok vai continuar regendo as crianças, até porque possivelmente haverá algo em termos de situação biológica que faça com que essas crianças de repente continuem em casa, né? Ou então a questão mesmo do roubo de dados, como é algo que esse aplicativo já vem fazendo há muito tempo, certo? É interessante que algumas dessas colunas elas começam com a interrogação, né? Então é como se o jogo estivesse fazendo uma pergunta para mim e para você. E aí, o que você acha? Vai acontecer ou não vai acontecer? E essa terceira coluna, ela começa da mesma forma, ela começa com uma interrogação parcial aqui. E aqui nós vemos um cifrão bem grande, né, bem grande. E aqui é interessante analisar essa imagem, porque olha como essa imagem está colocada dentro desse contexto. Ela não está colocada de forma modesta, ela não está colocada de uma forma com que você entenda que é algo ruim, ela não está colocada de uma maneira fraca, ela está colocada de uma maneira imponente, tá? Imponente, tá? Ó, um cifrão imponente, bonito, tá? Vistoso, que chama atenção. Isso pode estar relacionado, sim, a uma nova moeda de nível mundial, a um novo padrão econômico de nível mundial, tá? Por quê? Porque se fosse uma quebra da economia, ela não teria esse aspecto. Se fosse algo preocupante em relação à economia, ela não teria esse aspecto. Esse aspecto nos mostra algo surgindo com muita força. Então, muito provavelmente está relacionado ao sistema digital e às novas moedas digitais e talvez a um processo de unificação de uma moeda só que comece no ano de 2021. Agora aqui é interessante, né? A gente vê aqui uma antena, eu não sei como que é o nome disso, não sei se é uma antena, se é um... não sei o nome técnico, mas é exatamente aquelas pás giratórias, né? Que parece um catavento gigante para energia, para captação de energia eólica, né? Um gerador eólico, talvez, não sei mesmo o nome, se alguém souber depois põe aí nos comentários. Mas isso vai totalmente de encontro com aquilo que eu gravei no vídeo anterior, onde talvez nós estejamos entrando num momento onde a capacidade de geração de energia da maneira ao qual nós estamos vivendo hoje seja insuficiente para atender a demanda de milhares, de milhões de pessoas que têm estado mais em casa e fazendo mais uso da energia, aumentando o consumo, gerando sobrecarga. Então isso aqui vai muito de encontro ao que eu falei no vídeo anterior. Tá? Isso talvez até confirme que de fato nós estaremos passando por uma grande crise de abastecimento de energia elétrica a partir de 2021. Isso se não começar antes, com a chegada do verão agora. Aqui embaixo nós vemos a bandeira da China, e o interessante na bandeira da China é que ela se posiciona dentro desse jogo de uma maneira totalmente oposta à bandeira americana, né? Porque a bandeira americana nós vemos aqui como tipo rachada no meio, e a bandeira chinesa entrando para o jogo de uma maneira perfeita, completa, né? Íntegra. Isso reforça ainda mais o meu pensamento de que
para a China poder se tornar a grande soberania mundial, e eu creio que isso de fato vai acontecer, né? Eu já citei aqui em alguns vídeos para o pessoal que, que acompanha as questões proféticas e tudo mais, aquela passagem de Apocalipse, acho que é Apocalipse 12, que fala aí o grande dragão vermelho, eis que viu o grande dragão vermelho e tal. Muita gente associa esse dragão vermelho com a China, né? E isso é interessante, porque ao meu ver, o livro do Apocalipse ele é exatamente um roteiro que está sendo seguido, né? Lembra daquilo que eu falei no começo do vídeo, que as pessoas, as grandes instituições, o sistema, ele age através da divisão, e um dos fatores que mais promove divisão é medo. Então eles precisam ter o elemento medo embutido na vida das pessoas para que os planos eles possam ser concretizados. Caso contrário, eles não conseguem implantar nada daquilo que eles querem se as pessoas não estiverem com medo, né? Então nós vemos aqui, enquanto um país tem a sua bandeira dividida ao meio, o outro país entra para o jogo com a bandeira íntegra, né? Chega soberano. Então isso fica claro que algo entre os Estados Unidos e a China vai acontecer no ano que vem. Eu acho que, na minha forma de entender isso daqui, mostra que de fato a China assume o controle mundial a partir de 2021. Esse gráfico aqui ele é bem simples, né? Mostra simplesmente, é um gráfico de mercado financeiro, então mostra que as coisas vão continuar subindo, né? Que a inflação vai continuar a todo vapor. Nós estamos vendo aí agora uma queda no dólar e tudo mais, abaixou não sei quantos por cento, mas isso é só fantasia, tá? É só um refresco. Em contrapartida, o Bitcoin chegou na sua maior alta de preço, tá? Desde que foi estabelecido como moeda, né? Como moeda digital. E esse gráfico mostra que a partir de 2021 os preços vão continuar subindo. Nós vemos isso no Brasil, né? O Brasil está passando por uma situação onde muitos setores da indústria estão sem matéria-prima. Os setores que têm matéria-prima, eles estão pagando um valor absurdo nessa matéria-prima para poder produzir, para poder fabricar os seus produtos, fabricar as suas mercadorias, e o produto tem chegado cada vez mais caro no ponto de venda, e o dinheiro do cidadão, o dinheiro do brasileiro e das pessoas no mundo todo, as moedas têm se tornado cada vez mais desvalorizadas. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida na internet, vocês vão ver que isso não é só a nível de Brasil. O índice de suicídio em Portugal está altíssimo nesse período de pandemia. O desemprego em alguns países da Europa chegou no nível mais alto dos últimos anos. Então essa alta de preço, junto com a desvalorização das moedas, é algo que vai gerar um caos econômico de nível mundial. Isso é fato, tá? Agora, essa imagem aqui é uma das imagens que requer talvez mais atenção, tá? Que é aqui uma árvore queimando, simbolizando uma queimada, né? E por que isso requer atenção? Eu gostaria de soltar um vídeo aqui para vocês. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Eu sei que provavelmente vocês já viram isso, mas tem algumas coisas aqui que chamam atenção na fala, tá? Eu gostaria de frisar com vocês. And the first thing I will do, I will rejoin the Paris Accord. I will join the Paris Accord because with us out of it, look what's happening. It's all falling apart. And talk about someone who has no relationship with foreign policy. Brazil, the rainforests of Brazil are being... Olha só que interessante, eu vou voltar um pouquinho aqui, tá? Porque tem algumas coisas que são faladas aqui que é preciso a gente frisar, tá? Olha só como ele fala. Ele não fala de uma maneira singular. Ele fala nós, tá? Ele fala nós.
Olha só que I interessante. will join the Paris Accord because with us out of it, look what's happening. It's all Vou falling voltar aqui de novo. Paris Accord. I will join the Paris Accord. Ele diz aqui, ó. A primeira coisa que farei será voltar ao Acordo de Paris. I will join the Vou participar do Acordo de Paris porque sem nós, olhe o que está acontecendo. Paris Accord because with us out of it, look what's happening. It's all falling apart. Está tudo desmoronando. And talk about someone who has Aí ele faz uma crítica aqui ao Donald Trump e falar com alguém que não tem nenhuma relação com política externa. no relationship with foreign policy. Brazil, the rainforest. As florestas tropicais do Brasil estão acabando, estão sendo destruídas. Olha o nível de exagero que ele coloca sobre a questão das queimadas que nós tivemos no Brasil recentemente, né? Principalmente ali na região norte do país. Mas do jeito que ele coloca, que ele passa a imagem para o mundo que o Brasil está destruindo as suas próprias florestas. E vai mais além. Brazil are being torn down, are being ripped down. More carbon is absorbed in that. O carbono é mais absorvido nas florestas brasileiras do que todo o carbono emitido pelos Estados Unidos. Então aqui qual que é a jogada? A jogada dá uma importância muito maior do que a importância que a floresta amazônica já tem e atribuir sobre a nação brasileira a grande responsabilidade de estar destruindo a floresta amazônica e que isso é um dano ao mundo. O que o Brasil está fazendo com a floresta amazônica prejudica o mundo. Logo, se prejudica o mundo, o que eles têm que fazer? Vou garantir que vários países se juntem. Aqui estão 20 bilhões. Parem de destruir a floresta. I would be gathering up and making sure we had the countries of the world coming up with $20 billion and say, here's $20 billion. Stop tearing down the forest. And if you don't, then you're... E se não, vocês terão sérias consequências econômicas. Então aqui foi uma fala que todo mundo acompanhou, onde ele ameaçou o Brasil. Se a gente não cuidar, né, se o governo brasileiro não cuidar da floresta amazônica, ele vai mover alguns países do mundo para fazer algumas sanções econômicas ao Brasil e o Brasil ficar numa completa merda, ferrado, porque economicamente o Brasil vai estar sofrendo sanções dos Estados Unidos e de mais alguns países aliados, tá? Mas aí, galera, é o seguinte, isso aqui é o fantoche falando, né? O que está por trás do fantoche? O que está por trás do fantoche é algo bem surpreendente e eu queria mostrar aqui para vocês, quer ver? Muito se fala da floresta amazônica, né? E eu não quero aqui tirar a importância da floresta amazônica porque eu não sou nenhum idiota, mas o que eu quero apresentar para vocês é o seguinte, que algumas informações elas são distorcidas, né? Nós temos muitas outras florestas no mundo que elas têm uma importância tão grande quanto a floresta amazônica. Muitas delas são muito maiores do que a floresta amazônica. O caso de uma delas é essa aqui, ó, floresta de taiga, hemisfério norte, também chamada de floresta boreal. Taiga é formada por florestas coníferas, que são árvores com copas e frutos em formatos de cone, similares aos pinheiros, já conhecido por nós. Considerada um dos maiores biomas terrestres, taiga tem 3 vezes o tamanho da floresta amazônica e sozinha representa quase 29% da cobertura florestal do planeta. Estendendo-se por boa parte do hemisfério norte, ela vai do norte do Alasca até o Japão, passando pela Sibéria, Canadá, Groenlândia, Noruega, Finlândia, Rússia e Suécia. Então vejam o tamanho dessa floresta, né? Será que uma floresta dessa não é tão importante quanto a floresta amazônica? E por que então
Por que então os caras estão fazendo um tardalhaço? Por que então que num momento de debate político, onde o mundo inteiro estava olhando para esse infeliz aqui, onde ele tinha a oportunidade de falar sobre os planos de governo dele para os Estados Unidos, como que ele ia fazer para manter a economia do país forte e todas as outras coisas que interessam o povo americano, por que que esse infeliz foi falar da floresta amazônica? Ninguém se perguntou isso? Qual o objetivo, num momento como esse, o cara citar a floresta amazônica? Sendo que nem o debate entre eles não diz respeito nem ao povo brasileiro, não diz respeito nem ao Brasil diretamente. Né? Então é importante entender, gente, isso como uma mensagem. Tá? Uma mensagem. Ali, ele não estava falando para o Trump. Ali ele não estava falando, ameaçando o Bolsonaro. Ali ele não estava falando para o povo brasileiro. Ali ele estava dando um recado para a elite. Tá? A elite adora fazer isso. Adora colocar os fantoches deles lá e o fantoche dá um recadinho só para a elite entender. Tá? E o que era esse recado? O recado é esse aqui. Ó. Olha o recado aqui. Ó. O recado é esse. O que nós vemos aí? Nós vemos um prédio luxuoso com a pirâmide em cima, né, com o olho que tudo vê, no meio de uma floresta. No meio de uma floresta. Vocês já se perguntaram por que os Estados Unidos têm tanto interesse na floresta amazônica? Gente, presta atenção. Se chegar num ponto onde os Estados Unidos ou um governante dos Estados Unidos ou o presidente americano conseguir provar para o mundo que o Brasil não tem condições de cuidar do patrimônio que ele tem, que é a floresta amazônica, e os Estados Unidos se colocar como país que vai ter essa dura missão árdua de cuidar da floresta amazônica, essa é uma porta de entrada gigantesca para que eles, caso isso aqui aconteça, tá? Que a sua nação caia, principalmente se houver uma grande catástrofe, eles têm um terreno prontinho para se reerguer. Pode parecer loucura? Pode. Eu tenho medo, tenho pudor de falar isso, tenho vergonha? Não tenho. Sabe por quê? Porque isso faz muito sentido. A floresta amazônica ela é um grande laranja da história. Ela é só a porta que de repente esses caras precisam, caso dê alguma coisa nos Estados Unidos, para eles terem um quintal para eles poderem se instalar. E há muito tempo eu já falei isso, não é de agora, tá? Não é de agora. E se você juntar as peças, você vai ver que faz muito sentido. O que não faz sentido é um cara dentro de um debate político, onde ele tem que se pronunciar para a nação dele, ele citar a Amazônia, citar o Brasil, fazer ameaças ao Brasil. Então isso mostra que realmente o Brasil está no radar deles. E não é por conta da floresta. Ah, mas é por conta das riquezas naturais. Não é por conta das riquezas naturais. Ah, mas é por conta dos medicamentos que são extraídos na Amazônia. Não é só por conta dos medicamentos. Ah, é por conta do nióbio. Não é a porra do nióbio. O buraco é mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo. Tá? A coisa é muito mais séria. O plano desses caras não são amadores. Tá? O plano é muito mais sério. Tá? O nióbio, os caras já têm o nióbio. Não precisa vir aqui tomar a Amazônia para ter o nióbio. O nióbio já sai para lá aos montes. Já sai minério para lá aos montes. Eles não precisam disso. Já está na mão deles. Tá? O negócio é mais sério, o negócio é mais grave, o negócio é muito maior. Tá? Muito maior. Então a gente vai vir numa sequência de queimadas, de crise de energia, né? Onde esses caras vão falar, olha só as queimadas, aumentaram as queimadas, agora a gente não tem energia, aumentou drasticamente a poluição. Por quê? Porque estão destruindo a floresta e está prejudicando o ar e tem aquecimento global e não sei o que. Não, chega, vocês não têm mais condição de controlar isso daí, agora é nosso, tá? Dá licença, é nosso. Aí quando acontecer uma merdinha lá, e vamos supor que o chafariz lá do Yellowstone joga água para cima, BUM! Né? Para onde vai o povo americano? Onde eles vão se refugiar?
Qual vai ser o país? Onde eles vão estar com o pezinho deles dentro? Começa a pensar nisso. Próxima imagem mostra aqui uma câmera que, na minha opinião, mostra que as videoconferências vão continuar a todo vapor em 2021. Isso talvez nos mostre que vai continuar tendo as restrições, as pessoas vão continuar dentro de suas casas, vai continuar os lockdowns. E por que eu chego a essa conclusão? Porque a última imagem aqui é novamente um vírus. Então fecha todo o raciocínio e explica por que essa imagem aqui de um videozinho, um ícone de uma chamada de vídeo, ele está presente aqui. Pessoal, eu não peço para que ninguém concorde com nada do que eu falei. Você tem todo o direito do mundo de discordar, né? Ninguém é dono da verdade. Essa foi a minha forma de analisar todo esse contexto. Confesso para vocês que não foi fácil montar essa compreensão, tá? Porque, como eu disse, algumas coisas são óbvias e isso aqui pode ter diversas interpretações, né? Talvez não, com certeza alguma coisa dessa interpretação aqui que eu disse está totalmente errada, ou talvez até a maioria, não sei. Mas é a forma com que eu entendo tudo isso que foi passado. E eu acho que quando se trata dessa revista, que eu acredito que a maioria de vocês saibam quem são os donos, vem com uma capa dessa, sem a menor disfarçatez, sem o menor pudor, mostrando que eles estão jogando com o mundo. Olha o globinho aqui, ó. Tá? A bolinha molhada, giratória aqui, ó, na alavanca do jogo. Isso mostra o quê? Quando você põe a mão ali na alavanca, você abraça a alavanca, né? A tua mão ela preenche, ela é acoplada nessa bola. Então mostra o quê? Que eles estão com a mão na alavanca. O jogo é deles, tá? E nós vamos simplesmente jogar o jogo de azar, o jogo de trapaça, onde dificilmente você ganha. Tá? Onde quem ganha de fato é quem eles permitem que ganhe, porque aqui a sorte é um fator que não existe, porque essas máquinas, a grande maioria delas, elas são feitas para te lesar, tá? E a cada dezenas, centenas de pessoas lesadas, uma recebe a migalhinha do sistema. Depois o sistema encheu os bolsos, eles liberam um pouquinho para alguém para dizer, ó, ganhou ali. Só que na verdade para um ganhar, milhares perderam. Então é esse o jogo de 2021, gente. Tá? Milhares vão perder para alguns poucos continuarem ganhando. Tá? E as perdas dentro desse contexto aqui, elas são assustadoras. Beleza, pessoal? Eu gostaria de ver a opinião de cada um de vocês. Como eu disse, o vídeo ia ficar bem longo mesmo, não tinha como ser diferente. Um grande abraço e até o próximo.